Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Antônio Queiroz, você está no canal Profecias do Fim. Bem, irmãos, hoje eu quero comentar que eu dei uma resposta a um inscrito aqui do canal, né, que veio de alguma forma tentar defender a CCB, mas sem base bíblica e contra fatos, não há argumentos. Então eu quero que vocês, né, prestem atenção no que esse irmão escreveu e na resposta que eu dei a ele, tá bom? E refutando também, e ao mesmo tempo, com base no primeiro áudio que eu postei aqui no canal, falando, né, sobre a carta, né, um resumo de um trecho da carta que o irmão Luiz Francescon, fundador da CCB, né, escreveu de próprio punho, né, fazendo algumas declarações como começou, né, a obra da CCB e desfazendo aí algumas heresias, algumas contradições dentro da Bíblia, sempre dentro da Bíblia, né, porque a verdade ela coloca tudo às claras, né, e o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então o intuito aqui é simplesmente dentro da palavra mostrar a verdade, independente de quem seja. Eu não tenho nada contra ninguém, mas, né, a verdade ela tem que ser dita dentro da Bíblia. Então todo o conteúdo aqui é de cunho espiritual e bíblico, né? Não tem nada pessoal aqui, tá bom, irmãos? Então fiquem aí com o entendimento que eu passei aqui e a resposta que eu dei a esse inscrito aqui do canal, que é da Congregação Cristã no Brasil também. Irmãos, eu trouxe aqui um print lá do canal, onde um irmão responde, né, a outros irmãos do canal, dizendo assim, o irmão da CCB, né, dizendo assim: irmãos, a salvação é individual. Sim, isso todos nós sabemos que é, só que a CCB não reconhece isso. Aí ele continua dizendo: não quer dizer que antes da CCB Deus não salvou milhares de almas. Por que que ele diz isso? Porque no vídeo que eu fiz eu provo com as próprias palavras do Luiz Francescon que ele mesmo disse que há salvação antes da CCB, né? E aqui então o irmão não tinha como refutar, veio já confessando, né? Veio já confessando que não quer dizer que antes da CCB Deus não salvou milhares de almas. Aí ele continua: ou vai salvar, entendes? Agora Deus permitiu ao irmão um conselho de doutrina, igreja, a pregação reta, verdadeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que se Deus deu doutrina reta e verdadeira ao Luiz Francescon da congregação, então quer dizer que as outras não têm, correto? Então quer dizer, ao mesmo tempo que ele admite que há salvação fora da CCB, ele diz que só lá tem a doutrina verdadeira. Então não tem como ter salvação em outros lugares se não tem a doutrina verdadeira. Então vamos continuar. Agora Deus permitiu ao irmão um conselho de doutrina, igreja, a pregação reta, verdadeira, em nome do Senhor Jesus Cristo, na terra, né? Como se não existisse outras pregações verdadeiras em nome do Senhor Jesus Cristo na terra. CCB, aí ele põe na terra, CCB, com exortação da palavra bíblica na fé. Bom, e as outras não fazem o mesmo? Os outros pregadores em nome do Senhor Jesus não fazem o mesmo? Agora buscar em qualquer canto de coração e alma o Senhor, e tenho certeza que dará resposta. Fiquem com Deus todos. Quer dizer, né? Então quer dizer, você vê como o povo da CCB é contraditório. Nem eles mesmos sabem o que fala, nem eles mesmos não têm conhecimento da sua doutrina e nem das escrituras sagradas. Eu respondi aqui para ele, vou dar a resposta agora, né? O irmão perdoa, mas quando se nega o batismo de outras igrejas e quando se considera outros irmãos pessoas de estranha fé, é o mesmo que negar que há salvação fora da CCB. Quando a CCB afirma que para servir a Deus nela é preciso se batizar novamente, ela invalida o primeiro batismo. Isso é negar a Deus, é negar que aquela alma teve um concerto com Deus. E quando você nega que existe batismo em Cristo fora dela, é o mesmo que dizer que não há salvação fora da CCB. O irmão até tem esse entendimento, mas sabemos que na prática, dentro da CCB, não é assim que funciona. Qualquer pessoa que já tenha sido batizada em qualquer igreja e quiser ir para a congregação cristã no Brasil, é preciso se rebatizar, né, para ser considerado irmão na fé. Caso contrário, você é considerado criatura e não tem parte com eles. Então isso
Aí eu questiono o irmão, então isso é ou não é heresia? Então, irmãos, quando você cria uma doutrina, você cria um templo com uma doutrina dizendo que só naquele templo, naquela denominação existe salvação, porque só ela é doutrina verdadeira, você já está negando você já está negando Deus fora dali. É como se em toda a terra não tivesse salvação, só dentro do teu templo, da tua igreja, né? E aí, com o passar dos tempos, muitos se levantaram contra a CCB dentro das escrituras, porque mostrou dentro da palavra que isso é heresia. A CCB, por falta de argumentos e falta de conhecimento bíblico, começa meio que querer voltar atrás, mas ao mesmo tempo não pode voltar atrás totalmente, porque nos seus tópicos de doutrina, de ensinamento, né, ficaria chato eles mudarem tudo. Então, eles não têm como mudar tudo isso para não ficarem mal diante da Irmandade, mas ao mesmo tempo eles ficam vindo, né, de vez em quando, dizerem meio que não é só na CCB que tem salvação, querendo mudar tudo que eles ensinaram durante anos para os irmãos, sabe? Esse é um dos grandes erros da congregação cristã, vive caindo em contradição, porque eles nunca acharam que a verdade ia aparecer. Eles acharam que eles iam dominar as mentes das pessoas a vida toda. Então, quando entra uma pandemia e Deus obriga de alguma forma a CCB mostrar as caras, sair das quatro paredes ali e vir para fora como as outras, o que acontece? A máscara cai, a verdade aparece. Então, hoje, tem muitas pessoas que conhecem plenamente a palavra de Deus e conseguem achar nos textos bíblicos as heresias que a CCB comete quando ela se acha a graça de Deus. Quando você quer consertar algo que você fez, você só conserta se você se redimir, pedir perdão e confessar teus erros. Agora, primeiro nega o batismo das outras igrejas. Se você nega, é porque você acha que só o seu batismo é verdadeiro. Se só o seu batismo é verdadeiro, então só o seu batismo salva, porque sem batismo e sem crer não tem salvação, né? A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, para se receber, só o batismo dela vale. Se você tiver outro batismo, você vai ter que se rebatizar de novo. Automaticamente eles negam os outros batismos, então negam que houve salvação naquela alma. Então eles se contradizem o tempo todo. E aí vem os irmãos, né, querer defender a CCB dizendo que não é bem assim. Como não é bem assim? Como não é bem assim? Vai tentar se batizar na CCB, aliás, vai tentar servir a Deus na CCB e ver se você não vai ter que ser batizado de novo. Não importa se você se batizou na Assembleia, não importa se você se batizou na Deus é Amor, na Batista, você vai ter que se rebatizar novamente se você quiser ser considerado irmãos em Cristo por eles. Senão você vai ser considerado criatura. E ainda que Deus te salve, mas para a CCB você continua sendo um perdido. Ou seja, como congregar numa igreja dessa forma, a não ser que você aceite os dogmas e a doutrina deles. Então, irmãos, é por isso que eu falo, as heresias são pregadas, as escrituras são deixadas de lado, ninguém se atenta para elas, ninguém quer saber de ler a Bíblia. As pessoas estão correndo atrás dos dogmas da CCB. Então, essas pessoas que dizem servir a Deus e seguem dogmas e doutrinas de templos, para mim elas servem os templos, elas servem os seus anciãos, elas não servem um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que se adora em espírito e em verdade, um Deus que deixou a sua palavra em 66 livros e não precisou de outra igreja criar leis e dogmas para interpretar a sua palavra. Ele não precisa, porque a sua própria palavra já é a revelação, e aqueles que andam por ela têm a luz, são guiados por ela. Agora aqueles que não andam se perdem, e hoje está aí, a CCB não consegue nem explicar as suas próprias doutrinas e se contradiz o tempo todo. E qualquer pessoa que não precisa ser muito entendido, não, é só você pegar os tópicos de ensinamento deles, a doutrina deles, e comparar com a palavra de Deus, que vocês vão ver o quanto de contradição que eles cometem, quantas heresias são cometidas. E eu não digo nem do irmão Luiz Francescon, porque ele parece que até agiu de boa fé, né? Ele simplesmente tentou seguir ali dentro da palavra quando ele fundou a congregação cristã no Brasil, pelo menos é o que me parece, né? Ele em nenhum momento disse que só lá salvaria ou que era para ser como a CCB é hoje, né? Mas os anciãos que vieram depois dele, que monopolizaram esse império, patentearam a graça de Deus, tiraram de Cristo e colocou sobre ela, né? Então eles meio que patentearam a CCB, mudaram todo o contexto do que o criador dela queria fazer, né? Porque ele morreu, se eu não me engano, foi em 1964. Então foi de lá para cá que a CCB começou a ganhar força e também mudou muita coisa dentro dela. Então eu não estou aqui nem não posso nem assim aferir ou atribuir
essas mudanças e heresias ao fundador dela, Luiz Francescon, porque até o que me parece, enquanto ele estava no controle, né, no controle que eu digo assim, estava no comando, né, ele pareceu ser muito sensato dentro da palavra de Deus, né. Eu creio que se ele tivesse aí, ele não ia estar dizendo que só a CCB salva, porque ele mesmo admitiu, quando ele fundou a CCB, que antes da CCB ele foi batizado em outra denominação, que foi a presbiteriana italiana, e depois o irmão dele em Cristo foi salvo pelos metodistas americanos livres, que também era outra igreja, né? A única diferença é que ele sentiu de fundar dele, né? Ele fundou a CCB, a Congregação Cristã, mas enfim, Congregação Cristã ele fundou com base nos ensinamentos na doutrina bíblica, assim eu entendo, né? E quis, né, levar até, talvez porque sentiu ou ouviu de Deus essa mensagem e quis levar de forma correta, não dizendo que só ela é a graça ou se colocando no lugar de Cristo, mas os anciãos que vieram depois dele é que deturparam tudo, distorceram tudo e aí ficou essa lambança toda, sabe? Entendeu? Então, irmãos, infelizmente, né, aquela coisa. Ele mesmo, o próprio Luiz Francescon, nem foi na inauguração do Templo do Brás, né, que é a matriz da CCB. Por quê? Porque ele achava, ele viu que o negócio desandou de tal forma que já estava virando uma Roma, um Vaticano ali no Brás, né? De tanto que os homens de ministério já estavam, né, soberbos, né, e se contendendo entre si. Ele não quis fazer parte disso. Pelo menos foi o que eu li em algumas matérias aí, eu não posso afirmar categoricamente, mas inclusive numa matéria que eu vi, né, a pessoa que escreveu essa matéria, que parece uma pessoa muito séria e também membro da CCB, ela diz que não tem como afirmar se o Francescon saiu ou não da CCB antes dele morrer, né? Porém, é algo que é uma especulação. Porém, a única coisa que ele tem certeza é que no dia da inauguração da CCB no Brás, o fundador dela, que é o Luiz Francescon, ele não estava presente. Ele era o único que não estava presente. Todos os outros estavam. Inclusive, tem um vídeo aí que eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem, né? Do dia da inauguração da CCB no Brás, onde todos os irmãos de ministério estavam presentes, menos o Luiz Francescon, né? Então, quer dizer, alguma coisa estranha tem aí, né? Então, irmãos, é aquela coisa, querendo ou não, né, a CCB comete sim heresias quando ela afirma coisas, quando ela se coloca como única doutrina de salvação, única doutrina que segue a Bíblia, sendo que isso é errado, né? Qualquer pregador ou qualquer denominação que segue a Bíblia está dentro da doutrina, porque a doutrina é a Bíblia e não a CCB. A doutrina é a Bíblia, a salvação é Cristo e não CCB. Né? Se eu pegar uma Bíblia e crer no nome do Senhor Jesus Cristo e seguir aquilo que está ali, eu sou salvo pela palavra, né? Através de Cristo, né? Não por uma placa ou por uma denominação. Então, rejeitar também o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, de outras denominações ou de qualquer autoridade espiritual que tenha batizado uma alma em nome do Senhor Jesus Cristo, também é heresia, porque Cristo não deixou a sua salvação patenteada a um templo. Ele é a salvação, e a partir do momento que um batismo foi realizado, aquele batismo deve ser aceito. Filipe, ele batizou o eunuco na beira da estrada. Ele desceu da carruagem e ali ele batizou. Assim, foi algo de momento, não teve uma cerimônia, não teve uma preparação, não teve, né, um dia marcado. Simplesmente ele disse que se o eunuco cresce era lícito. O eunuco creu, ele batizou o eunuco e aquele batismo salvou a alma do eunuco. Hoje não, na CCB, para você ser considerado uma pessoa salva, você precisa, ainda que você tenha sido batizado, ainda que você conheça a palavra de Deus, você precisa fazer tudo de novo. Você precisa se lavar de novo, você precisa se batizar de novo, você precisa fazer um concerto com Deus de novo. Então eles invalidam o sacrifício de Cristo, eles invalidam, eles negam que você foi salvo, eles negam o próprio Cristo indiretamente. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Por isso que eu falo, nem tudo que vem com cara de santo é santo, nem tudo que vem com cara de anjo de luz é anjo de luz, como Paulo disse, né? Que Satanás também se faz passar por anjo de luz. Eu sei que tem muitas pessoas sérias que seguem ali, servem a Deus ali de boa fé. Porém, né, o ministério erra por conhecer a verdade e não praticá-la ou não expô-la, ou se não conhecem, deviam conhecer.
né, porque cometem heresia, né? Então, irmãos, quando você cai para os textos bíblicos, é bem claro, né, o que a CCB faz. Como eu já disse nos outros áudios, a salvação ela existe desde que Cristo veio na Terra. Portanto, quando a CCB foi fundada, ela já devia saber disso e jamais tirar o mérito das outras co-irmãs em Cristo, né? Tirar os méritos de toda a obra que Deus já tinha feito na terra de salvação, ou através de apóstolos, ou através de discípulos, ou até através de igrejas, não importa, né? Porque Deus se usa de vários métodos para salvar almas. Mas a CCB, a partir do momento que ela foi criada, todos os métodos caíram por terra, somente ela prevaleceu, né, na visão dos seus anciães, né? E o povo que vai frequentar lá começa a entrar nessa mentalidade, nessa mente fechada, nessa lavagem cerebral e começam a pecar e cometer heresias porque começam a pregar o engano, assim como são enganados também, tá, irmãos? Não é nada contra irmãos, porque eu também fui batizado na CCB, não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Assim, meu batismo foi válido porque eu me batizei em nome do Senhor Jesus. Porém, né, qualquer outro batismo em nome do Senhor Jesus também é válido. Mas eu estou aqui a favor da verdade, mostrando dentro da Bíblia a verdade. Tá, irmãos? Então não é nada contra a CCB, muito menos contra os irmãos, mas sim contra heresias que são pregadas, que eu acho que esses anciães, né, de ministério deveriam rever os seus conceitos e respeitarem mais a palavra de Deus, porque eles têm muito temor e respeito pelos seus tópicos de ensinamento, mas pouco respeito e zelo pela palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos.